Deus tem um propósito para a sua vida. E muitas vezes, para que nós alcancemos esse propósito, nós vamos ter que vencer os desafios que são colocados à nossa frente. As bênçãos espirituais são muito maiores e melhores do que qualquer conquista terrena. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas isso não significa que nós também não possamos experimentar uma vida com propósito e significado aqui na terra. O livro de Josué traz lições maravilhosas para aqueles que querem viver o propósito de Deus. Josué estava conduzindo o povo para entrar na terra prometida, o grande propósito de Deus para aquela geração. E ele então ouviu de Deus alguns conselhos e promessas que fizeram toda a diferença. Hoje eu quero falar sobre 7 palavras de Deus que foram ministradas a Josué e que também podem despertar a sua fé. Pode fortalecer o seu espírito e te conduzir ao centro do propósito de Deus para a sua vida. Eu peço que você dê o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações. E se você quiser apoiar ainda mais o nosso projeto, seja membro do canal. A primeira palavra que Deus liberou sobre Josué foi essa: prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2 diz assim: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Apesar de Josué ter experimentado uma perda significativa, pois Moisés era o seu líder e a sua principal referência, Deus pede que ele se prepare, no sentido de se levantar, se reerguer. Na versão da Bíblia, a mensagem diz assim: meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Significa, irmãos, que mesmo em meio à dor, às perdas e às dificuldades, Deus nos diz para prosseguirmos. Você está passando por um momento difícil? Deus te diz: erga-se, prepare-se, pois eu ainda tenho um propósito para a sua vida. Eu ainda tenho conquistas reservadas para você. É hora de virar a página. A segunda palavra que foi liberada por Deus sobre a vida de Josué foi a seguinte: existem promessas sobre a sua vida. Josué capítulo 1, verso 3, Deus diz assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Deus estava dizendo: esses podem ser tempos difíceis, mas as minhas promessas para a sua vida permanecem. Irmãos, Deus não depende de circunstâncias favoráveis para agir. Por mais que pareça impossível, creia que as promessas do Senhor se cumprirão na sua vida. Receber essa verdade no nosso coração nos dá força para prosseguir no propósito que Deus tem para nós. A terceira coisa que Josué ouviu da boca de Deus foi: a minha presença será contigo. Em Josué capítulo 1, versículo 5 está escrito: assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos em meio às lutas, mas temos que nos lembrar que Jesus disse que estaria conosco todos os dias até o final dos tempos. Deus esteve com Moisés nos momentos mais decisivos da vida dele, e a presença do Senhor fez toda a diferença para Moisés. Agora, Josué recebia do Senhor a certeza da sua presença, e eu e você também podemos receber isso em nosso coração. Deus está conosco nos dias bons e principalmente nos dias maus. A quarta palavra de Deus para Josué foi: seja forte e corajoso. Diante dos desafios,
nós temos que pedir ao Senhor que nos fortaleça e nos dê coragem. São duas características essenciais para vivermos o nosso propósito. Não adianta termos a força de Deus em nós se não tivermos ousadia para tentar conquistar novos territórios, para dar passos de fé em direção ao propósito de Deus. Da mesma forma, também não adianta nós termos coragem e intrepidez se a força e a unção de Deus não estiverem conosco. Porque senão, diante do primeiro obstáculo, nós vamos querer desistir. A quinta orientação do Senhor a Josué foi: tenha foco. No versículo 7 diz assim: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. A vida vai nos oferecer muitas possibilidades. Só que muitas dessas alternativas vão nos levar para longe dos propósitos de Deus. Por isso nós precisamos ter foco. Se você quer viver o seu propósito, se você tem um alvo a ser atingido, foque nisso. Ter foco não é somente seguir firme o nosso caminho, mas é saber dizer não a todos os outros caminhos que vão surgir ao longo da nossa jornada. E falando em propósito, eu queria te falar que muitas vezes o propósito de Deus para nós envolve a nossa família, o nosso casamento. Se você deseja viver um novo tempo no seu casamento, um tempo alinhado com o propósito de Deus, eu quero te indicar o nosso e-book Casamento Firmado na Rocha. Irmãos, esse é um livro muito especial. É um material profundo que você pode adquirir por apenas R$ 9,90 e vai abençoar a sua aliança e ao mesmo tempo você estará abençoando o nosso ministério. O link para você adquirir esse livro, esse e-book, está aqui no comentário fixado. A sexta palavra que Josué ouviu da boca de Deus foi a seguinte: Josué, preencha sua mente com aquilo que te inspira. No versículo 8, Deus diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Pessoas que vivem o seu propósito enchem a sua mente com coisas boas, com palavras inspiradoras, palavras abençoadoras. Deus orienta que Josué fale da palavra de Deus, estude a palavra de Deus e coloque a palavra em prática, porque assim ele seria bem-sucedido. Essa é uma orientação que vale para nós também. A sua mente tem que ser alimentada com coisas boas. Informação é importante, entretenimento é importante, reflexões de autoajuda são muito bem-vindas, mas nós também temos que nos alimentar principalmente da palavra de Deus. E a sétima orientação que Josué ouviu de Deus foi a seguinte: Josué, não tenha medo e não desanime. Está no versículo 9. Não fique desanimado nem tenha medo. A maioria das pessoas, nessa época do ano, faz planos e projetos, estabelece metas para o próximo ano, mas quando tenta colocar em prática aquilo que ela propôs, ou aquilo que ela se propôs, começam a vir as dificuldades. Aí a pessoa desanima. E o medo é apenas um dos muitos fatores do desânimo. Mas a gente poderia citar muitos outros aqui. Muitas vezes, o desânimo pode estar relacionado a algum sintoma patológico. Por exemplo, a falta de vitamina D, que nós adquirimos com a exposição ao sol. O desânimo pode ocorrer também por causa de problemas familiares, por dificuldades financeiras, por várias coisas. Pode acontecer que uma pessoa crie uma expectativa tão grande sobre um resultado que ela quer alcançar, e quando ela não alcança esse resultado, ela é tomada pelo desânimo. E tem também aquele desânimo que aparece do nada, que surge assim de repente.
Você simplesmente acorda desanimado e não sabe de onde veio aquele sentimento. Presta atenção. Quando você se sentir desanimado, lembre-se de quem você é. Traga à sua mente coisas que você já conquistou. Por mais que a sua vida esteja difícil nesse momento, certamente existem bênçãos de Deus sobre você. Coisas boas que já aconteceram na sua vida. Eu tenho certeza disso. Esses pensamentos, irmãos, eles nos motivam, eles nos encorajam. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você. Aonde você estiver, se você puder, una a sua voz à minha. Se você crê pela fé, mas não pode orar em voz alta aí onde você está, ou talvez você esteja dirigindo, ou talvez você esteja dentro do ônibus, apenas concorde com essa oração na sua mente e no seu espírito. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque nós vamos orar juntos. Ou então escreva assim: eu recebo as promessas de Deus. Declare isso pela fé e creia que ao descansar e meditar nas promessas que o Senhor tem para você, você já está vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Vamos orar juntos nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar e glorificar o teu santo nome. Pela fé nós recebemos todas as promessas do Senhor, que estão contidas na tua palavra. Ó Deus, eu coloco diante de ti a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem e peço que o teu Espírito Santo ministre de uma forma profunda ao coração dela. Que essas palavras possam conduzir o teu filho, a tua filha, ao propósito maior que o Senhor tem para a vida deles. Ó Deus, que nós estejamos preparados para tudo aquilo que o Senhor tem a fazer na nossa vida e através da nossa vida. Mesmo aqueles que enfrentaram momentos difíceis, momentos de tristeza, de perda, que o Senhor possa erguê-los e encorajá-los através do teu Espírito, para que possam tomar posse dessa vida abundante que eu tenho certeza o Senhor tem preparado para nós. Pai querido, antes de qualquer coisa, nós queremos te pedir perdão. Perdão pelos nossos pecados. Perdão pelas palavras que nós não deveríamos ter dito. Pelas vezes em que nós duvidamos do teu cuidado ou deixamos a nossa fé enfraquecer. Purifica o nosso coração, Senhor, e renova em nós um espírito reto. Que nada nos afaste da tua presença e que o teu perdão nos limpe por completo. Que o sangue de Jesus nos lave e nos torne dignos de permanecer diante de ti. Ó Deus, diante dessa palavra, nós recebemos pela fé cada uma das tuas promessas. Sabemos que o Senhor é conosco por onde quer que andemos. Que a tua presença nos fortaleça, nos guie e nos sustente em cada decisão que tivermos que tomar. Que o Senhor nos dê força e coragem diante de qualquer obstáculo e que o medo nunca seja maior do que a nossa fé. Que nós não desviemos o nosso olhar, mas que possamos manter o nosso foco no Senhor e naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Pedimos que o Senhor preencha a nossa mente, Pai. Ó Deus, nos encha com pensamentos que nos tragam esperança, fé e paz. Tira de nós todo sentimento contrário, tudo que não vem de ti, toda angústia, toda dúvida, e nos enche com a tua palavra, com a tua verdade e com o teu amor. Tira da nossa vida todo medo e todo desânimo. Renova as nossas forças como a da águia, para que possamos caminhar e não nos cansar. Eu peço que o Senhor visite agora essa pessoa que está ouvindo essa oração, que ela sinta a tua presença
e receba o toque do teu Espírito. Renova o ânimo dela, Pai. Dê a ela força e coragem, que ela tenha disposição, foco e determinação para viver o teu propósito. E que mesmo diante das dificuldades, ela não desanime, mas permaneça firme no Senhor. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho e todos os seus planos e projetos. Que as tuas promessas se cumpram em cada área da vida dela, conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que tu és fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Cremos que o Senhor tem o melhor preparado para nós. E por isso nós descansamos na tua palavra e nas tuas promessas. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, receba essa palavra no seu coração. Tome posse de cada uma das promessas que foi ministrada aqui. E antes de sair, se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com alguém, pois a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.